Olá a todos, meu nome é Ronaldo, bem-vindos ao canal Esquerdopata. É um canal voltado para a educação política, tá? É um canal de centro-esquerda, tá bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre falsa equivalência política, que é muito utilizado pelos bolsonaristas, tá? O nosso país, assim como a maioria dos países do mundo, nós temos uma Constituição que garante deveres e direitos ao cidadão brasileiro. E para que a Constituição seja cumprida, existem leis. Leis que tipificam aquilo que é crime, que fere a Constituição ou direitos básicos, e o que não é crime. E esse é o ponto que eu quero chegar para vocês. Os bolsonaristas, eles são peritos em criar narrativas falsas na internet para mexer com a comoção popular, fazendo uma falsa equivalência entre aquilo que é crime e aquilo que não é crime. Aquilo que é tipificado e aquilo que não é tipificado. Para mexer com as emoções, para atrair uma galerinha em massa e tentar dar a entender para a galera que a gente está num estado extremamente injusto e ditatorial. Eu vou explicar para vocês. Essa semana passada na Lesp teve um protesto contra a privatização da Sabesp. E teve uma muvuca lá, porque a polícia foi chamada para poder conter os manifestantes, expulsar eles da Lesp e acabou tendo porrada, a polícia agredindo os manifestantes. Rapidamente, todos os bolsonaristas colocaram um meme assim na internet. Tá vendo? O pessoal de Brasília eles chamaram de terrorista e estão presos até agora. O pessoal que fez a muvuca lá na Lesp, eles não são chamados de terrorista e estão tudo solto. Isso é uma falsa equivalência, pessoal. Por quê? Porque protestar por algo numa democracia é permitido, é livre. Não tem uma lei que proíba o protesto. Se você pegar na Constituição ou no nosso Código de Leis, Código Penal, não tem nenhuma lei que tipifica como crime você protestar. Se eu quiser sair agora, no meio da Avenida Paulista, e protestar contra o Lula, eu posso. Porque é uma democracia livre. Você pode exercer seu direito de protestar contra aquilo que você acha errado. Não tem nenhuma lei. Até porque a muvuca na Lesp não foi provocada pelos manifestantes, foi provocada pela polícia. Alguém chamou a polícia e a polícia acabou agredindo os manifestantes de uma forma bem, vamos dizer assim, ilegal, né? Porque era um direito deles estarem ali, é uma casa do povo, uma assembleia, né? Uma câmara estadual, e eles podiam estar ali sim protestando. Já em Brasília, só pelo simples fato daqueles manifestantes terem ido para Brasília, aquilo gera um crime, porque está tipificado no Código Penal, 359-M e 359-L. É proibido você pedir um golpe de Estado numa democracia. E era isso que eles estavam pedindo, querendo que as Forças Armadas intervissem para ver uma ruptura violenta do Estado Democrático de Direito. Isso também está na Constituição. Então só o fato daqueles bolsonaristas terem ido para Brasília, mesmo se eles não tivessem quebrado nada, eles já estavam cometendo um crime. Porque eles não aceitaram o presidente eleito democraticamente, no caso Lula, então eles queriam incitar as Forças Armadas a dar um golpe de Estado para depor o presidente que foi eleito pelo povo. Ou seja, eles queriam uma ruptura violenta do Estado. E para isso eles fizeram aquela palhaçada toda, começaram a quebrar tudo, Senado, STF, etc e tal, para tentar ver se as Forças Armadas iriam agir à força. Ah, vamos quebrar tudo, que aí o exército vem, a gente tira o Lula do poder e bota o Bolsonaro. Isso é crime. Então não tem a mesma equivalência você pegar um protesto na Lesp de São Paulo, que não é crime, e você pegar um ato criminoso, que é crime, e fazer uma equivalência. Até porque o pessoal do 8 de janeiro, não é só um crime que eles cometeram. Dentre outros crimes, por exemplo, está a destruição de patrimônio público. Destruir patrimônio público é crime. Eu não posso chegar, por exemplo, aqui na prefeitura da minha cidade com um pé de cabra e quebrar os vidros, a janela, cagar na mesa, que nem aqueles bolsonaristas fizeram. Aquilo é um patrimônio público. O prefeito ele só exerce um cargo durante um período de 4 anos. Depois aquilo ali tem que ficar para o próximo prefeito. A mesma coisa é Brasília. Aqueles órgãos são do Estado. Aquelas pessoas que estão ali ocupando hoje, amanhã vão citar outras pessoas. Amanhã vai ter outro presidente, outros ministros do STF, outros senadores. Então é proibido destruir patrimônio público. É crime. Então não tem a mesma equivalência. Isso é só uma narrativa que os bolsonaristas fazem para pegar aqueles eleitores mais humildes, aquelas pessoas que não têm tanto estudo, tanta cultura. Elas veem um meme de internet, elas ficam chocadas. Nossa, eles têm razão, é uma ditadura. Por que prenderam o pessoal da Papuda e não prenderam o pessoal da Lesp? Vocês entenderam como é que é o joguinho deles? É assim que eles vão minando a democracia no Brasil e deixando as pessoas doentes. Um outro exemplo é o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, ele mais de uma vez, né, ele sempre fala que uma vez lá em Brasília teve um protesto de esquerda, que foi do MST, onde eles botaram fogo no ministério. Eu acho que foi o Ministério da Educação, se não me falha a memória. Aí ele fala, estão vendo só, meus irmãos, por que o MST não fizeram nada com o MST? E o pessoal da Papuda botaram na cadeia, é uma ditadura da toga, e não sei o quê. Vocês sabem como é que é aquela gralha maluca, né? Acontece, pessoal, que é a mesma coisa da Lesp, é a mesma questão, que eu falei para vocês, protestar não é crime. Se o grupo do MST quiser ir agora para Brasília protestar, sei lá, contra o Lula, eles podem. Não tem uma tipificação legal no Código Penal que tipifique como crime protestar. Agora, houve uma queima de patrimônio público? Houve. Isso aí sim é crime. E as pessoas que fizeram isso já foram investigadas e foram processadas pelo Estado. Sabiam disso? Porque elas fizeram uma destruição de um patrimônio público.
Agora, só ir lá Brasília processar por alguma pauta qualquer, sei lá, aumento de imposto, isso, aquilo, isso aí não é crime. Agora, pedir o fim do Estado Democrático de Direito porque não gosta do presidente eleito, aí é crime. Porque você está incitando uma guerra civil e tentando jogar o país numa ditadura, querendo que o exército intervenha e que o exército tire o presidente eleito e coloque o outro para governar ditatorialmente, sem ter sido eleito pelo povo. Lembrando que na democracia o poder vem do povo, é o povo que escolhe os seus representantes. Bolsonaro não foi escolhido pelo povo. Então aquilo que eles estavam fazendo, querendo incitar as Forças Armadas contra o governo eleito, é crime, tá? Não tem nem muito o que falar ou viralizar. Então esse tipo de narrativa que os bolsonaros fazem, pessoal, é tudo falsa equivalência. Eles pegam casos completamente diferentes para criar narrativa. Por exemplo, o Sérgio Cabral. Essa semana eu vi um post de um bolsonarista falando que o Sérgio Cabral foi solto enquanto os patriotas estão presos. Bom, pessoal, o Sérgio Cabral é um caso meio complicado, tá? Eu vou explicar para vocês. O Sérgio Cabral praticou corrupção? Sim, e muita. Tem até confissões dele falando que recebeu propina da Odebrecht para fazer as obras lá do Parque Favela no Rio de Janeiro. Mas o que acontece? O Sérgio Cabral nunca foi condenado. Na verdade, ele só teve uma condenação da Lava Jato. Eu não sei se foi o Moro, porque parece que foi o tal de juiz Bretas que condenou ele. Mas esse juiz não podia condenar ele. Esse juiz, na verdade, ele não era da vara dele a competência desse caso. Então essa condenação foi anulada por instâncias superiores, tá? E o Sérgio Cabral ele teve uma prisão preventiva decretada. A prisão preventiva pode haver? Pode, sim, é um direito legal. O juiz pode pedir a prisão preventiva de alguém se entender que essa pessoa pode atrapalhar as investigações ou continuar cometendo crimes. Só que o Sérgio Cabral ficou preso 6 anos preventivamente. 6 fucking anos. Por mais que ele seja um pilantra, um corrupto, um safado, você pode até não gostar dele, mas a prisão preventiva ela tem um limite. Ela não pode ser tão longa. Você não pode deixar uma pessoa mais de meia década preso sem um julgamento e devido processo legal. Na verdade, já é errado você prender alguém sem um processo legal, né? Que dirá deixar a pessoa 6 anos preso. Então ele teve sim que ser libertado da prisão, parece que ele usa a tornozeleira, né? A condição que deram para ele, tem que comparecer mensalmente lá ao tribunal. Mas o fato é que quem decretou a prisão preventiva dele, ele não foi julgado. Então ninguém pode ser preso sem ser julgado. Imagina você que está assistindo esse vídeo aqui, de repente chega a polícia e te leva para a cadeia, você não cometeu crime nenhum, aí te jogam lá numa preventiva, você fica lá numa cela 6 anos sem ser julgado. Você não tem o direito à defesa. É o que manda a Constituição, você tem que ter o direito à defesa. Então se você não teve direito à defesa porque você não passou por um julgamento, ele teve que ser libertado. Então não tem nem comparação com os patriotas, porque eles estão sendo julgados sim pelo STF. Caso por caso, todos eles estão sendo julgados. É mais uma falsa equivalência. Um outro exemplo que eu vi hoje é um caso bem horrível, sabe, absurdo. Eu não sei nem que lugar do Brasil que se passou isso, mas 2 caras foram abusar sexualmente, né? Vou usar esse termo para o YouTube não implicar, de uma adolescente. Ela não estava em casa, eles fizeram isso com a mãe dela. Aí a polícia prendeu esses 2 e eles foram soltos, né? Foram libertados depois de 3 horas. E é claro que os bolsonaristas já estão viralizando esse vídeo, né? Tá vendo? Se tivesse com a bandeira do Brasil, estaria preso até agora, não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Pessoal, o Brasil, que nem eu falei para vocês, nós temos leis no Brasil. Quem não gosta das leis, ou acha as leis injustas, é um direito de todo cidadão brasileiro. É só lutar para mudar. É só escrever ou mandar um e-mail lá pro seu deputado, falar, deputado, essa lei aqui tem que mudar, que eu acho que isso aqui é injusto. Vamos fazer uma campanha, um grupo no WhatsApp, sei lá, no Instagram, no Telegram, qualquer órgão, qualquer aplicativo para a gente pressionar o nosso deputado para mudar essa lei. Porque, infelizmente, o Brasil é regido por leis e nem todas as leis, infelizmente, vai agradar a todos. O caso desses 2 jovens aí, por exemplo, eles foram soltos porque a prisão não foi feita em flagrante, tá? Então tem esse diferencial. Quando você é pego em flagrante no ato de um crime, você pode ser preso imediatamente. Por exemplo, se a polícia me pegar roubando um banco, eu posso ser preso imediatamente, mesmo sem um julgamento. Eu vou aguardar o julgamento em prisão, porque todo mundo viu que eu estava cometendo um ato criminoso. Agora, nesse caso, quando não é flagrante, a justiça entende que tem a presunção de inocência. Eu já expliquei aqui para vocês. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então aquela pessoa tem que esperar ser acusada pelo Ministério Público, o promotor vai acusar aquela pessoa, o juiz vai aceitar a denúncia e vai julgar o caso. Se o juiz entender que aquela pessoa é culpada, o juiz vai aplicar a pena que está na lei. Infelizmente a lei é assim. Agora, eu acho engraçado isso partir de bolsonaristas, como por exemplo o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira foi um que postou esse vídeo com essa piadinha boba aí. O Nicolas Ferreira é um deputado, gente. Ele é o deputado mais votado do Brasil, o Nicolas Ferreira. Se ele não gosta como funcionam as leis atualmente, ele tem poder de mudar. Ele é um deputado federal. Foi o deputado mais votado do Brasil. Agora, o que ele faz lá em Brasília? Ele só fica falando de trans. Sei lá, o moleque é meio obcecado, vai ver, deve ser gay enrustido, alguma coisa assim. Alguém arruma um namorado pra esse cara, pelo amor de Deus. O cara tá lá em Brasília, o deputado mais votado, a preocupação dele é com mulheres trans. Olha, essa atleta aqui americana, que nem é do nosso país, ela ganhou a competição de mulher do ano, não sei o quê. Deixa ela pra lá, não é nem nosso país, cara. Isso é Estados Unidos, deixa eles que se virem lá.
Agora, o deputado eleito pro Brasil está preocupado com uma mulher trans que ganhou uma competição lá nos Estados Unidos? E os bolsonaristas que votaram nesse moleque babaca? Por que não cobram dele então a mudança das leis? Olha, Nick, eu vi essa notícia que me deixou chocado. Desses caras que abusaram dessa mãe, e eles foram soltos em 3 horas. Tem que mudar essa lei, Nick. Faz um projeto de lei aí, para que se a pessoa for presa por um crime grave, acusada, que ela tenha a preventiva já decretada imediatamente, para evitar que a pessoa fuja ou cometa mais crime. Por que o Nicolas não faz isso? Aliás, quem votou no Nicolas Ferreira, responde essa pergunta. Se você conhecer alguém que votou no Nicolas Ferreira, manda esse vídeo para essa pessoa. Vocês acham mesmo que é mais importante a mulher trans lá dos Estados Unidos, que não tem nem a ver com o Brasil, do que esses casos que eu estou falando para vocês, que a lei realmente tem essas brechas que permite que essas pessoas saiam? Aí depois ficam reclamando, tem que votar no Bolsonaro porque o Brasil tem muita violência. O Bolsonaro é poder executivo, nem poder para mudar as leis o Bolsonaro tinha. Na verdade é essa. Apesar dos 3 poderes poderem legislar, né, que eu já expliquei aqui em vídeo. Mas o fato é, os deputados que eles votam, que supostamente são conservadores, Deus, pátria, família, bandido bom é bandido morto, eles não mexem em nada nessas leis. Nós temos leis estúpidas no Brasil, sabiam? Por exemplo, uma lei que eu acho estúpida se refere à Lei Maria da Penha, que quando a mulher vai na delegacia prestar uma queixa contra o marido, ela mesma tem que levar a intimação para o marido. Eu acho isso estúpido, porque quando ela for levar a intimação para o marido já vai encher a cara dela de bolacha. Por que não muda essa lei então? Isso seria mais importante do que se preocupar com uma mulher trans lá nos Estados Unidos, vocês não acham? Na vez se os bolsonaristas querem isso, eles estão preocupados com pautas morais para lacrar. Eles não fazem um projeto de lei que vai contribuir com a sociedade. Isso eles não fazem. Vão ser 4 anos ganhando nosso salário, fazendo malandragem. Inclusive o Nicolas Ferreira tem um perfil chamado Dr. Pândego no Twitter, que ele mostra todos aqueles desvios que o Nicolas faz. O Nicolas conseguiu abastecer o carro em Belo Horizonte e Brasília ao mesmo tempo. Sabiam disso? Ele está fazendo que nem o Bolsonaro. Aí ele manda as notas para a Câmara reembolsa ele e ele enfia no bolso o dinheiro. É para isso que vocês votaram nesse deputado, o mais votado no Brasil? Cadê a minerada? Responde aí. É para ficar falando de mulher trans e reembolsando dinheiro de tudo? Até onde ele não estava. Então não dá, né, pessoal? Então, por fim, pessoal, é isso. Tentem ter senso crítico quando vocês verem postagens de bolsonaristas, principalmente essas. Porque a maioria delas são falsas equivalências. Eles comparam os presos de Papuda com qualquer outro caso do Brasil, eles vão comparar. Quer seja o Sérgio Cabral, quer seja esses abusadores, quer seja esse caso aqui da Lespe de São Paulo, eles sempre vão fazer essa falsa narrativa. Mas a verdade é, aquele pessoal de Brasília, eles cometeram sim crimes, está tipificado em lei. Lei 359L e 359M, vocês podem ver no Google, tá? Eu tenho empatia para algumas daquelas pessoas que estão lá em Brasília? Tenho, porque eu sei que elas foram adoecidas por essa onda de mentira bolsonarista. Comunismo, seu filho vai virar gay, vão fechar a igreja. Então eu tenho empatia, a maioria eles são pessoas de uma certa idade, não são jovens, né? São de velhos para cima, até idosos, e foram enganadas, foram adoecidas por essas mentiras bolsonaristas. Mas infelizmente nós temos leis no Brasil. É diferente desses outros casos que eu falei para você. Quem não gosta das leis como estão hoje, escrevam para seus deputados ou senadores que vocês votaram e sugiram para eles mudarem essas leis. É o máximo que a gente pode fazer. Agora, ir contra a lei, infelizmente, não tem como. Pode até haver alterações na lei, mas no momento a lei em vigor é que pesa, tá bom? E só mais um adendo que eu esqueci de mencionar, essa lei também que enquadrou os bolsonaristas tem a lei antiterrorismo, tá? Ela surgiu em 2016, na época do governo Dilma, inclusive foi pós esses atentados aí do MST, aí ela se viu pressionada a sancionar essa lei, tá? Depois ela sofreu algumas modificações no governo Bolsonaro, então esse pessoal que está preso lá em Brasília é graças ao próprio Bolsonaro, o mito deles, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí, pessoal. Você vai ajudar a aumentar o alcance, a atividade, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.